Estamos aqui em mais um episódio do podcast Negócio Real. Hoje eu tô aqui com uma convidada que é especialíssima, eu conheço ela já há alguns bons anos, tem muitas histórias. Ela é uma pessoa que me inspirou, me ajudou demais, principalmente no começo da minha carreira, e ela me ensina coisas até hoje, pra você ter uma noção. Ela tem uma experiência vasta aqui. Eu tô com a Érica Mello, que é casada com o Sorin Marco, Romeno, uma figuraça. Grande abraço pro Sorin. Nós estamos aqui no podcast Negócio Real para trazer as histórias das grandes negociações que estão aí nos bastidores do mercado imobiliário. E não tem pessoa melhor do que a Érica. A Érica já participou de sei lá quantos negócios. Ela estava me falando alguns números aqui que são assustadores. 200. Fala aí, Érica. 200 imóveis eu parei de contar. 200 imóveis. Cara, eu quero que você fale... negociado, né? Olha não isso. Que eu comprei, mas que eu participei. Sim, negociado, porque para negociar 200 você tem que trabalhar quantos? A gente sabe que a conversão hoje a média é 20 para 1. 20 para 1. Você toma 20 nãos para ganhar um sim. Então, às você vezes imagina... eu falo, tô torcendo pro cara falar logo não para eu chegar na minha meta. Você imagina o tanto de experiência que não tem por trás disso. 20 nãos para acertar um negócio e já foram mais de 200. Érica, conta um pouquinho da tua trajetória aqui para o pessoal. Você já passou, a Érica já passou por grandes incorporadoras de São Paulo e de atuação nacional, que eu me lembro aqui. PDG, Cury, Tenda. Me ajuda aí, Érica. Goldfarb. A One. Cara, muita coisa. E a Jones Lang LaSalle, e a JLL. É uma grande empresa. Eu comecei minha carreira na Jones Lang LaSalle no departamento de pesquisa. Uau. Pesquisa de mercado mesmo. Nessa época não tinha Google Earth, não tinha nenhum tipo de ferramenta. Eles tinham um programa que chamava, acho que era CIMI, se eu não me engano, do qual tinha todas as ruas dos bairros de São Paulo, do Rio de Janeiro. Era um caderno, né? Que eles imprimiam para a gente do departamento de pesquisa fazer o levantamento. Nossa, que ano que foi isso? 2000. 2000. Então, assim, ó, pra quem não, rapidinho, só para quem entrou nessa vida de prospecção de terreno, já com o Google Earth, todo mapeado, cheio de KMZ pra lá, pra cá, como eu, por exemplo, cara, não tem noção disso que você tá contando aqui. Eu nem imagino. A pessoa mais conhecida do mercado imobiliário, o influencer, era o Pablo Marçal do mercado imobiliário, era a Valentina Caran. Olha isso. Sabe quem é a Valentina Caran? Eu sei quem Você é jovem. Eu trabalhei com pessoas que, enfim, que tocam a imobiliária dela, mas não conhecia ela, né? A pessoa mais famosa era um ícone do mercado era a Valentina Caran. Não existia um lugar em São Paulo que não tinha uma foto dela. Cara. Então, assim, ela era o influencer, ela era a Virgínia. Imagino. Não, e o que você fazia de prospecção é que nem dirigir sem o Waze, né, cara? Eu trabalhava na Jones Lang LaSalle. Era a Neide Fischer, né, que tocava o departamento de pesquisa. Ela imprimia uns cadernos dessa grossura e tinha todas as ruas. Então, Jardins Alamedas, né? Você tinha que fazer a prospecção dos Jardins Alamedas. Você subia a pé toda a Alameda Franca e descia do lado par e do lado ímpar. Aí você chegava no terreno, no prédio, né? Seja lá, na Paulista, por exemplo, você ia de um lado e do outro. Você parava na portaria e perguntava pro porteiro se tal empresa estava listado por prédio. Então estava lá, Paulista Parque Cultural. Aí tinha todos os andares com todas as salas e você perguntava se a pessoa ainda estava lá. Porque eles faziam, era uma batalha, era a Jones Lang LaSalle, a Richard Ellis, a Colliers. Só os gigantes. Todos eles faziam a pesquisa de mercado porque eles vendiam informação valia ouro, né? Hoje em dia você faz uma busca no Google, você tem várias formas de fazer uma busca, mas naquela época não, tinham essas empresas que faziam essas pesquisas de mercado. Então foi aí que eu comecei meu trabalho. Não, então só para vocês terem uma ideia da pequena bagagem que a Érica tem nesse mercado aí. Pra gente andar nas ruas era aquele caderno, aquele mapa de... Como que era o nome? Era o guia... o guia quatro rodas, né? Que tinha as ruas, guia de ruas. Guia de ruas, era dessa forma que Esse eu peguei. A gente fazia São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, sempre assim. Imagina. Eu lembro que a gente ia fazer pesquisa no Rio de Janeiro, iam as empresas todas ao mesmo tempo. Então, você chegava num prédio, o rapaz da Richard Ellis já tinha ido na sua frente. Pô, o porteiro já estava de saco cheio. Já não aguentava mais receber. Imagina, a Colliers, Richard Ellis, tinha outras empresas. Falei, a gente tem que começar a ir na sexta, porque eles chegavam na segunda. Era eu e a Genicélia Bellarmino, hoje ela é lá do Safra. Ela é do departamento de todos os... Ela cuida de todos os imóveis do Safra na época, ela também fazia pesquisa. A gente começou aí na sexta-feira
para conseguir ter as informações Nossa, melhores cara. do que as outras pessoas. Meu Deus. E como foi tua mudança? Aí você foi pro lado do incorporador. Eu trabalhei 4 anos lá e aí eu fui embora, fiquei um tempo fora do Brasil, fui estudar e quando eu voltei eu já fui trabalhar na tenda. Já como compradora de Já, terreno. na verdade, era FIT, né? Na época FIT. Gafisa, né? Eles estavam Sim. começando. Então era assim, era um mercado novo. Você imagina a Gafisa com as palmeiras imperiais para fazer a FIT, A que era FIT foi popular. uma unidade de negócio que a Gafisa criou para entrar no segmento popular, eu lembro. E aí eles montaram uma equipe, só tinha engenheiros, e aí eles falaram assim, vamos contratar, né, vamos fazer um teste. Fizeram um teste, né, era uma diversificada no perfil das pessoas, né. Eu tinha bastante experiência de mercado, porque eu conhecia mercado mesmo, mas eu não conhecia negociação. Sim. E aí eu entrei e deu super certo, foi super bacana, mas assim, era um mundo novo para todo mundo que estava ali de alguma certa forma. Não, né? eu imagino. Todo mundo. Mas foi muito legal a transição. A FIT foi um sucesso, que depois eles compraram a tenda, né? Eu lembro, eu cheguei nessa época. Você chegou cheguei na nessa Gafisa época, nessa época. A Gafisa tinha recém adquirido a tenda, foi 2009. E era um choque de cultura. Eu tava ali naquela época da fusão, foi muito choque de cultura, Mas a empresa ficou muito legal, grande. foi muito bacana, eu me dei super bem. Era difícil, porque só tinha engenheiro, sou publicitário. Eu imagino. Você é publicitário, olha só. Nossa, mas olha assim, só onde ela foi era cair. muito difícil, mas eu tinha uma grande experiência. A Jones Lang LaSalle, eles treinavam realmente a gente em todas as áreas. Dentro da Jones Lang LaSalle, você tem a área de capital market, de leasing, você tem várias áreas. Então, assim, você tinha interação, principalmente o departamento de pesquisa, tinha interação com todas as áreas. Então, a gente sabia o que eram as novas regiões, a gente entendia muito de zoneamento, porque eles iam faziam muita pesquisa para ver para onde era a tendência do mercado, por conta de zoneamento, de preços. Então, essa experiência que a Gafisa estava buscando para mesclar aquela turma de engenheiros que eles tinham ali. Tá. Que todo mundo era muito técnico, tinham 22 compradores nessa época. Nossa, olha o Era tamanho todo da mundo tia. muito técnico, mas era difícil na mesa, né? Na mesa você tem que ter muita jogo de cintura, né, para poder entender o que tem ali do outro lado. Cada pessoa que está de um lado é o investidor, o dono do terreno, é uma família, é uma história por trás de cada terreno que você tem que ter um pouco de sensibilidade. Você começou a treinar ali, se destacou no meio daquela turma. Literalmente treinar, mas eu nunca fiquei sem bater meta em nenhuma das empresas que eu trabalhei. Tinha que vencer pelo talento, porque os meninos eram muito melhores, eram todos engenheiros, Tecnicamente a galera dominava. E na verdade, nessa época, era uma coisa... Se você parar para pensar em corporação como um todo, tirando a parte jurídica, é uma conta financeira. Não tem... principalmente no mercado popular, não pode ter muito apego, né? Você tem que, claro, olhar para colocar as melhores coisas, mas assim, é uma conta financeira. E é uma conta que não é simples, né? É uma conta financeira, quem conhece viabilidade econômico-financeira de empreendimento, de incorporação, sabe que são inúmeros riscos variáveis que você tem que avaliar e colocar e testar, simular, projetar. Exato. Né? Eu não sabia nada. Os cálculos são bem refinados mesmo. Foi um conhecimento realmente empírico. Tive que conhecer tudo na raça mesmo. Que top. E aí da Gafisa você saiu... Aí eu fiquei na tenda durante um período, aí eu fui para a Cury. Ainda popular? Ainda no popular. A Cury é uma escola. Fábio também fez muita coisa lá. Cury cresceu muito nessa época. Conheci o Caio Castro lá. Sim. E aí eu fui junto com ele, né, na época. E, nossa, a Cury é uma escola mesmo, porque na FIT, que era a tenda, nós tínhamos uma visão. Empresas, culturas completamente diferentes. O Fábio tinha aquela cabeça de dono mesmo, sabe? Tá, sim. E todos os detalhes, ele mandava a gente, tinha uma pessoa que era da Senacom, que era uma empresa de infraestrutura. Então, todo comprador dele tinha que fazer um estágio ali com esse senhor, eu nem lembro o nome dele agora, que já faz 15 anos, para aprender onde chegava água, onde chegava esgoto, se tinha infraestrutura, porque ninguém pensava nisso. Olha só. A gente não pensava nisso nessa época. Comprava o terreno e depois ia pedir as diretrizes, né? E lá não, ele queria as diretrizes, ele queria saber se tinha água, se tinha esgoto, se tinha capacidade para aquilo, se tinha asfalto, quantos metros a gente ia ter que levar. Uma escola, ele dava realmente uma aula de infraestrutura antes de te jogar no mercado. Então foi muito legal, foi muito experiência bacana. Que você teve nessas incorporações, você trabalhou em grandes empresas, com pessoas muito competentes, né? Ó, pra você ter uma ideia, grandes líderes, alguns eu conheci. Na LaSalle, a minha diretora era Alessandro Ziro, que hoje está lá, ele é diretora, ela era gerente. O Fábio Maceira era nosso gerente, hoje ele é o presidente da Jones Lang LaSalle. Olha isso.
o Alessandro, o Chalém, eu não sei em qual desses, o Chalém tá no Quineia. Chalém eu conheço. Sabe? Então eu tive o prazer de trabalhar com gente muito bacana, sabe? O Fábio Maceira, Alessandro Ziro, a Genicélia Bellarmino que tá lá no Safra, a Suelina Gata, sabe? Gente bacana Depois mesmo. a Dani na tenda, né? A Dani o Fábio na tenda, o na Fábio, Cure, muita só gente. fera. Muita gente boa mesmo. Cara, e eu vou contar aqui um segredo pra vocês. O primeiro terreno que eu comprei na minha vida foi com essa pessoa aqui. Cara, o terreno que eu não fala. achava que eu Você ia lembra, vender. Érica? Eu trouxe até ele para ver, Isso foi em faz o quê? 2015. Olha, 2015. eu fiz uma cola. Foi 2015. Eu fiz uma cola para você, porque Cara, esse terreno, o proprietário... terreno, ele a era gente uma tava, eu pessoa tava na maravilhosa. tenda, lá na área de novos negócios Eu não vou falar o nome de São dele, Paulo. que a gente não pode. Mas foi em 2015, você Foi. fez a tua primeira negociação, foi na casa dos 7 milhões de reais. Olha Olha isso, lá, no olha primeiro terreno. E é tão engraçado que eu tinha aberto a minha empresa em 2014, no final de 2014. Fim de 2014, olha E isso. você Foi comprou começo esse de primeiro 2015. terreno em 2015. Porque Aqui, eu ó, vim de abril BH, de 2015 você assinou. eu vim de BH para São Paulo, tava lá nessa área de prospecção, mas lá em BH, eu vim para São Paulo no começo de 2015, porque a tenda em São Paulo tava crescendo muito, né? Tava. E tava precisando de reforço e tal. Foi quando eu vim Compra para muita coisa, trabalhar né? com a Dani e com o Rony, né? Que tava tocando a área. E eu te conheci nessa época e já engrenou esse primeiro. E olha, eu te falo, você me deu uma visão de um lugar que eu não tinha. Eu tinha conhecido, quando eu fui para Guarulhos, que eu fiz lá minha listinha de pessoas que eu tinha que procurar, tinha o Joaquim. Não, depois se você Depois puder eu te contar conto, dessa dica dessa aí que, listinha. olha, essa listinha, eu vou te falar, essa listinha é um insight que a Erika teve que ela me deu, assim, poderosíssimo. Contatos, de acho que contatos, nesse de network, mercado de geração de muito valor. importante. E assim, não basta ter contato, você tem que ter boas relações, você tem que ser correto com as pessoas para que você tenha a porta aberta para poder voltar depois, né? Isso é muito importante. Esse arquiteto, o Joaquim, ele era da prefeitura na época que eu trabalhava. Acho que ele era da Secretaria de Urbanismo, era de alguma secretaria. Depois, mais tarde, quando eu abri a empresa, eu procurei ele. Eu falei, olha, eu estou procurando negócios para algumas incorporadoras, era a tenda. Eu falei, eu queria alguns negócios em Guarulhos. Ele fez assim, ele falou assim, ó, só que eu queria um produto barato, num lugar legal, que seja populoso, que tenha um pouco de infra e tal. Sim. Ele falou assim, ó, vou te dar uns terrenos. Eu lembro do Kim. Tá aqui, ó. E aí, ele me deu os terrenos da Turvolândia, eu olhei e falei, cara, mas esse lugar não tem nada. Esse lugar nem é um lugar direito, nem é um lugar direito, né? Eu trouxe, Dá pra falar André, que é um porque eu lugar. queria muito que você visse isso Ai, daqui, cara. ó. Isso daqui foi o que você visitou. É. Era isso. Eu lembro dessa rua, mas muito E aí, bem. André, Lembro muito bem. isso Pena que a gente daqui- não consegue mostrar pra galera. É o que você Que virou. transformou na rua. É. Isso daqui, ó, era só plantação. Daqui, ó. Era isso daqui. Exatamente. E esses daqui são os prédios lá hoje. Não, a rua, assim, transformou a região, né? Não, assim, Dá pra falar que transformou a região. totalmente. Não é só E aí a eu rua, falava, né? falei, Kim, mas você tem certeza? Ele falou, Érica, aqui é o vetor de crescimento. Eu mandei pro Rony na época. O Rony falou, manda pro brother. Deixa esse menino se vira aí. Manda pro brother. Vê E o que ele você vai olhou, fazer. e você acreditou, e você foi lá visitar. Eu falei, cara, vocês têm certeza? Perseveramos, Eu falei, meu, eles têm persistimos. certeza. Cara, a tenda comprou todos os terrenos. Sucesso, esse não foi tem assim, nada. Foi um dominó, né? Que Nessa naquela rua época tem ali. 5 Comprou o terrenos primeiro, para depois vender. foi Nós uma negociamos sequência. 4 dos 5 que tem. E o último que tem lá, nossa, a pessoa, os 2 últimos, né? Tem um outro lá que tem uma família mais difícil. Mas até hoje a gente tem contato com eles. Mensagem de família, não é? E a gente tem contato com eles e eles entram em contato com a gente até hoje. Cara, Direto. isso é Esses dias muito eu levei legal. o pessoal da tenda para visitar as obras lá do lado. Duas coisas, né? Primeiro, essa questão da gente ver a transformação das regiões. Isso é muito gratificante, né? Para quem trabalha no mercado imobiliário, né, Erika? Muito legal. Uma região que não tinha infra. Cara, eu lembro das obras que foram feitas, porque era uma região bem afastada mesmo, né? Bem, A Rua bem Mercúrio popular. foi você que comprou também, não foi? Mercúrio também. É, então, se você passa na Rua Mercúrio hoje, você não acredita. Participei, eu tava lá, é, assim, a gente... Não, teve muita coisa naquele fundão lá, Aqueles tanto do Beto, Guarulhos nós quanto Zona compramos Leste. todos os terrenos da família do Beto. Você, o Pedro. Sim, tava o Pedro, tava o Brolio, Rony. o Rony, todo mundo, foi muito legal.
Cara, e é isso, a gente vê as regiões se transformando, a vida das pessoas Muito, consequentemente, né? Porque você leva infra, leva saneamento, leva segurança, né? De fato, muda completamente a perspectiva Tem que ter muito tato, assim, para você moradia. entender o momento da pessoa que está vendendo o imóvel. Muitas vezes, hoje em dia, parece que é mais, como que eu posso dizer, mais profissional o mercado, mas naquela época, sei lá, hoje em dia é mais difícil, né? Mas naquela época ainda tinha muita família. Então você negociava com família que não tem aquela experiência de lidar com uma incorporadora. Então, assim, eu sempre tive o cuidado de trabalhar com incorporadora que eu tinha certeza que não ia ter problema para aquela pessoa, porque no final do dia você acaba se envolvendo, você conhece a pessoa. Você gera um laço, né? Que você negociou. Eu tenho amizade com ele, com o filho dele, até hoje, todas as pessoas. Você então, quer tomar cuidado de colocar alguém que também porque né, você não vai pode gerar colocar uma relação eu lembro que honesta. Um trabalho que eu tive numa época, quando a Gafisa comprou a FIT, a tenda, né? Uhum. Eu tinha uns trabalhos de distrato para fazer. Eu fiz 22 distratos, porque era um momento de mercado diferente. Nossa. Né? Então, assim, você vai lá conversar com as pessoas, algumas estavam tristes porque aquilo não ia acontecer mais. Ou seja, sua missão naquela fase ali era sentar com as pessoas só para a galera entender. Sentar com as pessoas que tinham vendido os terrenos, que a empresa não ia tocar para frente. Isso. E fazer desfazer aquele negócio, devolver o terreno, recuperar o dinheiro se já tinha sido pago alguma coisa, uma missão dura. E tinha carta fiança, assim, e você lida com o sentimento de pessoas que fizeram um planejamento, famílias às vezes. Nossa, eu imagino. Então você tinha os dois lados, você tinha a turma que estava muito triste pelo que estava prestes a acontecer, que não aconteceu, né? Sim. E alguns que eram investidores que, poxa, ainda bem que destratou, porque agora eu vou vender pelo dobro, porque daqui a pouco o mercado muda e realmente... Vira uma oportunidade naquilo também. E é tão engraçado, por isso que eu falo que a lição que eu tiro disso é que seja numa coisa que você vai negociar ali na mesa, seja uma situação boa ou ruim, é lidar com a pessoa da melhor forma possível, porque mais para frente você pode estar sentada com ela de novo. Então, esses distratos que eu fiz foram terrenos que eu comprei depois no futuro para outras empresas quando eu abri a minha empresa. Né? Olha isso. Então, quanto tempo depois? Anos e anos? 10 anos depois. Cara, prestem atenção, galera, nessa lição aqui de networking puro, né? Que não é um networking com interesses... Quer ver? Deixa eu ver aqui, que ano que foi? Pode simplesmente financeiros e de gerar algum retorno. Pelo contrário, foram relações que ela estabeleceu lá na origem, até numa situação dura, né, de ter que ter conversas chatas, né, aquela conversa dor de barriga que a gente fala, né, Erika, de sentar e falar assim, olha, o negócio não vai para frente, a gente vai devolver e tal. Eu não tenho dúvida, porque eu já passei por várias situações assim, de renegociação também, porque são difíceis, a gente pega as pessoas em situações delicadas, eu não tenho dúvida que você ouviu muita coisa que não foi legal nessa época, né? E grande lição para quem trabalha nesse mercado, não leve nada pro lado pessoal. Olha lá, mais uma, controle, né, das emoções. E mesmo tendo ouvido coisas e com essa missão difícil, você conseguiu de alguma forma gerar valor na vida dessas pessoas, porque anos e anos depois, esses negócios que ela desfez, ela foi lá e vendeu já numa outra posição, né? Você não estava como incorporadora. Em 2007 eu estava lá fazendo os distratos, foi quando a FIT, a Gafisa comprou a tenda, e aí eles avaliaram o que ia seguir, o que não ia seguir, os melhores negócios iam ficar, e os que não eram mais interessantes para eles, porque era um outro tipo de negócio, eles resolveram destratar porque era melhor para a empresa. E quando eu abri a minha empresa, já foi em 2015. Então, em 2007, 8 e aí anos. Em 2015 eu abri a minha empresa. Não quer dizer que eu comprei. Então passou esses 8 anos e são pessoas mais alguns anos até que eu negocio até hoje, entendeu? Isso é relação Kim, que era o arquiteto, né? Que era o cara lá da prefeitura, já tinha o escritório dele. Então, que me apresentou, que me ajudou nesses extratos na época, né? Porque tinha pedido de diretriz, tinha projetos na prefeitura. Enfim, tem que ter muito jogo de cintura e lembrar
que o mercado é pequeno, apesar de ser enorme, o mercado é um ciclo que está ali. As pessoas não vão embora do mercado, elas ficam, né? A importância de você plantar sementes, Exato. mesmo sem saber o que vai dar aquilo que você está plantando, né, Exatamente, Erika? é isso aí. E aí você vê que não é à toa os frutos, né? Você vê os números que a Erika estava falando aqui no começo, dos negócios que ela já fez, que ela já gerou aí, todo o histórico dela, não é por acaso. Não, né? Você soube plantar, você soube gerar relações de valor, manter suas conexões, né, Erika? Muito, 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 muito. Desde que a gente se conheceu, para onde você foi, a gente vai junto, né? Exato, esse é um outro comentário que eu ia fazer. Eu passei por dei 3 fases aí de incorporadoras, né, na minha Os seus, carreira esses de são meus comprador amigos de hoje. terreno, que são contatos que ficaram. Nossa, o Raymond E nas é uma 3 pessoa empresas que eu queridíssima minha. Pois é, nas graças a 3 empresas que eu passei, que eu comprei terreno, que eu liderei a área de novos negócios, Tenda, Abitran e Grupo Nortes. Felipe, nas 3 a gente fez negócio. Gente boníssima. Sempre. A gente fez nas sempre, 3. Todos. Né? Porque assim, as empresas são os nossos clientes, mas vocês que estão lá na frente do dia a dia, eu brinco que o corretor vai embora junto com o comprador, porque no final do dia, lógico, cada empresa tem o seu modelo de negócio, mas não tem milagre. Então assim, o terreno que é popular, é econômico, todas as empresas têm as formas diferentes de pagar, mas a modelagem como um todo e os valores são os mesmos. A gente depende dos preços do Minha Casa Minha Vida, dos tetos, né? Então, no final, todo mundo vai pagar igual. Sim. Então, você leva o terreno para quem? Para as pessoas, né? Para as pessoas. Olha aí. Entendeu? Então, assim, se o cara vai embora, você vai... Não que você vai deixar de atender a empresa. Eu não deixei de atender a Bitran. O Raymond é meu cliente hoje, mas eu fui porque você soube estressar estreitar, desculpe, um laço com ele Raymond, também. Eu falo com ele de final de semana, manda mensagem, sabe? Ele é um cara muito bacana e foi graças a você. E você foi lá pra Vibra e eu fui junto. Raymond vem aqui contar as histórias dele também. Ai, traz, que ele é demais, gente boa. Mas nós fomos, é isso, aí a gente vai e eu me lembro bem no período cliente, que eu tava... agora que tava com você, entendeu? Olha lá, tá e bem. eu não atendia eles. Pois é, essa foi uma abertura de um novo parceiro. Exato. Né? Então, isso acontece muito. muito. É uma colmeia, sabe? Literalmente é uma colmeia que vai se juntando, que passa de um para outro e junta, e é uma conexão mesmo. É muito importante essa relação. E manter essas relações, mesmo quando os negócios não dão certo, porque isso que é o negócio, esse que é o lance, né? A gente... Quantos negócios não deram certo para aqueles que tiveram que acontecer Quantos sucesso, distratos né, eu já fiz e que não... Assim, eu posso dizer que eu não tenho nenhum terreno, mesmo que tenha tido distrato, que tenha dado nenhum tipo de briga judicial, nem com a incorporadora, nem com os proprietários. Olha isso. Nunca, nunca. Eu já fiz muitos distratos e assim, eu já distratei terrenos... Por diversos motivos, a gente vive num país que tem aí a oscilação do mercado, e uma hora está de uma forma, outra hora está de outra, e o incorporador... é um negócio de risco também, e o incorporador tem uma hora que ele não consegue absorver. Hoje, o que está fechando conta, daqui, vamos pensar, numa praça, não vou falar nem de São Paulo, vamos falar fora de São Paulo, que um ciclo de aprovação entre a compra do terreno e a aprovação do projeto são 18 meses, às vezes mais, 18 é o praxe, né? Muita coisa acontece. E às vezes você está lá 12 meses num terreno e a incorporadora fala, não consigo mais, preciso destratar. Ou dilata o prazo ou distrata. Então, eu nunca tive isso, porque você tem que sempre jogar limpo com os dois lados. Se a empresa joga limpo com o corretor, traz o corretor para jogar junto com ele e conta, ó, tá ruim, putz, a conta tá apertada. Quantas vezes a gente, né, André, já falou assim, ó, vamos fechar para ver se vai dar certo. A gente quer, não é maldade isso, não é tirar, é tentar realmente, sim, né? Persistir naquele persistir negócio. naquilo. Tem que acreditar também, né, exato. nos negócios que você tá fazendo. Eu falo, pato novo da mesa, sou pato novo até hoje, porque eu dou mergulho fundo. Eu continuo dando mergulho fundo. Tem que acreditar. E Erika, me conta, dessas tuas experiências aí, você já fez muito negócio. O que te vem assim como... Você já contou um pouquinho da história do nosso começo, alguma história que você se lembre assim, que você tenha tido uma dificuldade grande que você soube manusear ali e lidar de alguma forma que você de fato viu que falou assim, isso é algo que eu carrego, que eu gero valor, sabe? Olha,
Eu não vou citar uma em específico porque são várias, assim, mas de uma forma geral, muitas vezes, numa negociação, o proprietário, né, do imóvel, ele também tem que se sentir confortável com a empresa. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma praça nova, eu sempre costumo entrar em contato. Você vai para uma praça como Osasco, Guarulhos, Sim. Suzano, você não pode chegar sozinho. Nem você, nem o incorporador. Então, assim, sempre você entrar em contato com as pessoas daquela praça, entendeu? Sim, sim. Os principais... Eu não chego em Osasco sem falar com o Genésio. Quem não conhece o Genésio em Osasco não faz negócio em Osasco. Eu não chego em Guarulhos sem falar com o Kim, com o Elcio, com o Dr. Márcio Steiner, que é o Márcio que era da Steiner. Eu lembro bem do Márcio. Você lembra dele? Da família então, assim, se você não tem essas pessoas... Isso é gerar valor. Então, eu tenho certeza... Você abre portas, né, antes de... Muitas vezes, quantas vezes, e aí você sabe também, às vezes a gente manda um terreno e tem um outro corretor que já apresentou e vocês chamam e falam assim, você quer trabalhar junto com a Érica para dividir? Porque sabe que a gente vai abrir portas porque conhece as pessoas e respeita as pessoas daquela praça, né? As pessoas mais velhas daquele local, né? E que tem mais experiência mesmo, né, do que a gente. Não, isso é uma baita dica mesmo. Você... É quase que assim, você vai preparar primeiro ali o terreno. É isso. Né, para ter uma boa terra fértil para... Quando eu quero vender qualquer coisa em Osasco, eu estou fazendo um negócio em Barueri, eu estou com outro em Osasco, você tem que fazer uma pesquisa. Quem são as pessoas que fizeram o negócio? Quem são as pessoas? Quem Essa é uma não boa conhece pergunta. o Genésio lá em Osasco, não fez negócio em Osasco. Porque realmente é uma pessoa que conhece todo mundo, entendeu? Então você vai lá, se alinha com a pessoa, ela te apresenta quem são os players, apresenta quem são as pessoas e chega de mansinho para conseguir fazer negócio mesmo. No final, é sobre se conectar mesmo, né, Érica? É conexão. E não levar nada para o pessoal, André, porque na mesa tá todo mundo... Você tem lá tua meta, o cara que está sentado lá na cadeira de comprador, ele tem o diretor, ele tem o gerente, ele tem todo mundo cobrando para ele bater meta. Cada lado tem Quando seus bate interesses. a meta, aumenta a meta. Sempre. Sempre, bateu a meta. Então, assim, ele está sempre muito preocupado. Então, ele está nervoso ali na mesa, ele não pode errar. Esse cara que está desse lado, ele já entra, o proprietário já entra sentado na mesa, sabendo que a incorporadora, se ele assinar aquilo, ele não consegue sair. Tá então, na assim, defensiva. É muito tensa a mesa. E o corretor é a pessoa mais fraca ali daquele lado, entendeu? Dentro de uma certa forma, né? O que a gente está oferecendo? Nem o terreno, nem uma incorporação. Então, o nosso risco de trabalho é muito menor. A gente está oferecendo o nosso conhecimento, nossa mediação, mas o nosso investimento em si é muito menor do que as outras. Claro. É desproporcional, né? Então, é não levar nada para o lado pessoal, sabe? Tem que... Às vezes acontece, fica tensa as mesas, né? Fica bravo, o pessoal fica nervoso. Lembra quando a gente perdeu aquela venda daquele terreno em Itaquera? Lembro. Nossa, aquilo ali foi assim, emblemático, né? Emblemático. Então, assim, eu não vou citar por um nomes, tempo mas fica ficaram engasgado, muito né? bravos comigo. Mas é não levar nada pro lado pessoal. Nada. É verdade. Saber que, passa, né? E vamos pro próximo. Porque não falta oportunidade, né? Exato. Agora, se a pessoa fica ali remoendo aquilo, fica sofrendo... Não, nada tem é gente pessoal, que sofre é momento. Às vezes a pessoa não tá legal naquele dia, entendeu? E tem você já tinha essa característica? Ou você foi desenvolvendo nesse percurso aí? Eu nunca fui boazinha. Eu brinco assim, eu desde que eu entrei nesse mercado, principalmente porque eram só engenheiros e eu não sabia nada de obra, de projeto, eu tinha que aprender mesmo... Eu estava disposta a fazer qualquer tarefa que me dessem. Sempre. Eu trabalhei com gente muito boa na Dionísio Lenk LaSalle, que hoje eu falo, como eu consegui trabalhar com essas pessoas, sabe? Foi uma escola ali, né? Então, qualquer tarefa que me dessem, eu faria. Porque era tudo uma oportunidade de aprender, mas eu nunca fui boazinha. Esse não é um mercado para gente bonzinha. É um mercado de gente... que tem que ser realmente brigar por cada centavo, por cada coisa, porque é muito sensível, tanto para o altíssimo padrão,
quanto para o popular, é um mercado sensível, né? Interessante você falar isso, Érica, esse negócio do bonzinho. Não pode. Porque não existe. Eu acho que tem uma certa confusão, sabe? Você em relação tem que a ser esse solícito, esse termo. mas não. Essa história, eu não sou. Eu sou o trator. Você quer colocar meu nome? Pode falar, eu sou o trator. Eu não sou. E eu comprovo isso, porque eu te conheci, né? E a gente trabalhou junto muitas vezes, e de fato você tem esse perfil. E por que eu tô te dizendo isso? Que eu acho que é um ponto bom pra gente explorar, porque esse negócio do bonzinho muitas vezes se confunde com ter uma postura honesta, ter caráter. Não é isso. O bonzinho ele é outra coisa. O bonzinho, de fato, ele é alguém que tem medo de conflito, aceita sem questionar. Ele quer agradar as outras pessoas, então ele não se posiciona muitas vezes, né? Ele não contesta, ele não confronta de uma forma, mesmo que positiva, mas aquele confronto que é necessário, né? Porque é uma negociação, gente, vamos lá. Querendo ou não, tem um conflito inerente ali. Não tem tem um conflito, porque tem interesse de um lado, interesse do outro. O pessoal da área de negócio é as pessoas mais odiadas da empresa. Essa é a grande verdade. Porque ele bate na obra, ele bate no financeiro, ele bate no mar, ele bate em todo mundo. Não tem como. Agora, você vai negociar, o cara não está vendendo, outro está comprando. O terreno, normalmente o imóvel é um dos bens mais valiosos que a pessoa pode ter. Né? Às vezes é o bem da vida ou da família inteira. Então, assim, você está falando de algo de muito valor. E não tem como negar que é um jogo de interesses para um lado, interesse para o outro. Tem um conflito natural naquilo ali. Muito. E se a pessoa que vai trabalhar com isso, ou então caiu um imóvel na sua mão, você precisa negociar. Você tem medo de conflito, você tem medo de ir para um confronto, mesmo que aqui não é briga que a gente está falando, tá? É um confronto, né? De fato, de saber se posicionar, de saber falar não. Exato. Quem tem esse problema, esse receio, esse tal desse bonzinho, e eu falo com propriedade porque eu fui esse cara bonzinho, Érica, e é interessante porque eu aprendi a deixar de ser esse cara bonzinho no percurso, por isso que eu te perguntei, porque eu não era esse cara assim, que topava conflito e confronto em qualquer momento com qualquer um, não, eu precisava tomar muita porrada para ir pro confronto, sabe, eu me acanhava demais, e eu fui aprendendo nas mesas, nas situações, dentro das empresas, até com feedbacks de pessoas mais experientes que eu falo, cara, quantas vezes eu já não ouvi isso? André, você é um cara que tem potencial, muito potencial, mas você é muito bonzinho. Nossa. Cara. Eu já ouvi o contrário. E eu ouvia isso. Pois é. Eu acho que nesse sentido, eu acho que é até melhor. Eu não sei te dizer, mas assim, de qualquer forma, era algo que eu nem compreendia no começo. Como assim? Pra mim, ser bonzinho é legal. Não. Que história é essa? Não, mas não é, cara. Não é, porque o bonzinho, os outros pisam em cima, deitam e rolam. E numa negociação, principalmente, cara, você não sabe nem falar. O bonzinho não sabe nem falar e nem ouvir, não. É isso. Né? Então, e como que você vai para uma negociação se você não sabe ouvir, não? Tem que saber pôr os limites, isso. Mas eu aprendi que a gente, numa negociação, a gente precisa até gostar do não. Olha que loucura isso. Eu amo tomar não. Você ama tomar não, tô falando. Porque eu vendo mais rápido. Quem tem experiência, cara, gosta de ouvir o não. Olha que doideira que é essa. Cara, um dia você vai me falar assim. É isso. Esse que é o lance. É isso. Porque o não, ele é uma parte do percurso, é uma etapa. Porque ele é uma etapa em que a pessoa está se colocando numa posição de controle ali, pelo menos naquele momento. Tem que saber a hora ela está ficando confortável. Entendeu? Quando ela fala não, ela fica, né, numa posição de certa forma ali de conforto, de defesa. E você tem que saber ouvir e saber administrar esse não. Agora, quem não gosta, quem já fica tenso, putz, falou não pra mim, eu tô rejeitado, ou eu sou bonzinho demais, eu não sei falar não pro outro, cara... Por isso que não pode levar nada pro lado pessoal. Você muito ganha bom desafetos, isso. Principalmente, sabe, eu acho que a época da pandemia foi uma época muito difícil no mercado imobiliário. Então, eu tive vários casos em que eu tive que renegociar pagamento de terrenos. Eu também, somos dois. Muitos. Me lembro Então você bem. imagina, você chegar lá no meio de uma pandemia em que as pessoas estão tensas de uma forma geral, né? E falar, olha, eu vou executar o seu terreno, eu vou executar a sua dívida porque você não está me pagando. Eu tinha as duas faces, a que eu ia pedir e a que eu ia implorar.
Então, em algum lugar eu ia lá, olha, não execute o meu cliente, porque... Eu acho que teve casos até que a gente estava junto nesses negociações, porque teve muito terreno a ser renegociado, né? Em pandemia foi bem dura essa fase aí. E teve casos em que eu fui lá para falar que, olha, a gente vai executar vocês e outros, mas assim, teve várias pessoas que ficaram chateadas. Olha, eu estou vindo aqui para falar que a gente não vai pagar. Meu cliente não vai mais pagar, ele vai suspender os pagamentos, porque ninguém sabia o que ia acontecer, André, ninguém sabia. E eu ganhei alguns desafetos, tipo assim, você como se eu tivesse poder de comprar um terreno, eu era só o corretor. Mas assim, de realmente levar para o lado pessoal, ó, você deixou de pagar, deixou de descumprir. E no final do dia, o que eu te falei, eu gosto de trabalhar com pessoas que compram e que vão fazer os dois lados. Mas às vezes tem algumas coisas, né, que não caminham bem. Então acho que a pandemia foi uma época que as pessoas levaram muita coisa a ferro e fogo, assim, nesse sentido. A gente criou casca nessa pandemia aí, né? Aumentou a resiliência. As pessoas mudaram de lá para cá, né? Totalmente, né? Foi, eu lembro bem desses muitos casos ali na pandemia que a gente teve de trabalho também. Demais. E essa, me fala um pouco dessa tua experiência de ter feito a transição, né? Porque você, durante muito tempo, esteve do lado do incorporador, então você desenvolveu a visão, a forma de analisar o investimento, de olhar o terreno como um empreendedor ali do negócio. Inclusive comprando terrenos, né, participando de negociação do lado do comprador. Depois você foi participar do lado de um intermediador, mediador, mas que muitas vezes você auxiliou o vendedor do terreno, né? Como que é isso? Como que essa experiência de um lado te ajudou a performar do outro? Conta um pouquinho, o que você aprendeu, que você carregou navegar, assim? Todo mundo fala que ser corretor é fácil, não é fácil. É muito difícil ser corretor. Tem um estigma, né, em cima do corretor, eu acho que mudou muito. Hoje em dia as pessoas são muito profissionais, você vê corretores maravilhosos, mas eu acho que existia um estigma, tá? Sim. E eu acho que foi difícil, porque eu também não entendia como era a vida do corretor. Eu estava lá do outro lado da mesa, como você falou. Então, quando eu passei para esse lado da mesa, para mim foi muito fácil negociar com os proprietários, porque eu vinha com a cabeça do incorporador. Só que eu entendi a dificuldade que o corretor sentia dentro de uma negociação. É o último de tudo. O corretor é sempre o último dentro de uma negociação. E a importância de quando você se torna corretor, e isso já era meu, é escolher um lado da mesa. Eu não acho que tem que ser um ganha e um perde, mas você tem que escolher o lado da mesa por quem você vai brigar. Porque senão tem conflito de interesse, André. Você está de um lado da mesa, você tem que defender aquela posição. Quantas vezes eu já fui oferecer terreno para vocês e quantas vezes eu fui buscar terrenos para vocês. É verdade. Então, quando eu vou oferecer terreno para vocês, eu estou representando a posição já está clara, né, ali. Eu já chego dizendo, olha, é para o mercado inteiro, porque ele quer a melhor oferta, né? O pessoal fala, está fazendo leilão. Ele tem esse direito. Claro, né? Ele claro. tem esse direito. E... Você, como dono de um terreno, não faria... Exato, né? É o único terreno da família maximizar o teu dele, valor. Ele quer o melhor. Não, mas está fazendo leilão. Eu falei, não. Ele quer esse valor e quando chegar nesse valor, ele vai vender. Ninguém chegou. Então, assim, é muito importante o corretor se posicionar do lado que ele está. Porque se você não está do lado de uma pessoa, o negócio não caminha bem. Porque você sabe o que a incorporadora precisa imputar dentro de um contrato para que ela se sinta segura. Certamente. E em contrapartida, você sabe, representando o proprietário, o que você precisa pôr de trava para você não ficar ali eternamente. Não, eu tenho certeza que o teu conhecimento eu já peguei muito, proprietários que tava 10 anos esperando vender a última unidade de um empreendimento. Cara, você tem noção, o empreendimento... Por conta de um contrato... o empreendimento acabou... vendeu tudo, um exemplo, tá? Vendeu tudo em 24 meses, e aí tem os extratinhos, né, que vai acontecendo, e vai voltando para a carteira, e vai voltando, e o cara tem uma permuta financeira, e está lá 10 anos esperando para receber 3. Então, eu acho isso, assim, uma baita de uma sacanagem. Então, assim, quando eu estou representando o proprietário, eu tenho a data corte. Tem que ajudar nisso, entendeu? Então, escolher esse lado da mesa
É muito importante. Interessante muda tudo. isso, Érica, porque... E muda tudo. Ah. André, muda tudo. Assim, a gente vê os contratos, às vezes, quando eu estou representando o proprietário, eu já falo, ó, tem que ter um cronograma da data de aprovação de projeto, data limite, tem que ter esse prazo, a aprovação do projeto ou 12 meses, o que ocorrer primeiro, porque senão o cara não sai mais, Então, entendeu? o que você está falando, assim, claro, a gente trabalha se muito eu estiver desse lado, eu falo. Se eu Exato. estiver do outro lado, eu Mas sabe não o que é legal, assim, a gente fala de negociação, né, muito no sentido da conexão com as pessoas, da parte emocional, que é fundamental mesmo, mas você está trazendo um outro elemento aqui, que é o conhecimento. Tem que Conhecimento de mecanismos, de ferramentas, às vezes contratuais, às vezes legais, às vezes do aspecto técnico do negócio, mas que você juntando isso, você consegue auxiliar e gerar valor também para quem você está representando, principalmente quando é a ponta do lado do vendedor. Eu sou administrador de empresa de formação lá. Você lida com um contrato jurídico, ninguém substitui um advogado na vida. O cara, para ser advogado, ele já é um santo, já começa por aí. Para ler e desenvolver tudo aquilo. Esses 4 anos estudando lei não deve ser... Mas, ao mesmo tempo, a gente, de tanto negociar contrato e cláusulas, né, você acaba entrando um pouquinho no jurídico, Sim, né? Com então, certeza. assim, hoje em dia eu tenho pelo menos uns 4 escritórios de advocacia que me mandam a minuta, porque eles não têm área de incorporação ou não têm área de compra e venda de imóveis, né? Dentro do escritório deles, eles não fazem essa parte dentro do escritório, e eles mandam o contrato para você, para eu ajudar só nas cláusulas quando é incorporadora. Olha só. E aí eu falo, ó, tem que ter a trava, tem que ter a trava, tem que ter o mínimo garantido, porque se você não coloca o mínimo garantido, o cara dá desconto. A gente já viu casos, né? Sim, claro. Tipo, o empreendimento não foi bem, o cara ia vender o terreno à vista por 10 milhões, o empreendimento não foi bem, vendeu por 8 no final da história. Então, assim, são coisas que o tempo te ensina. Eu não sabia nada disso, não tinha a menor noção. Mas de tanto negociar contrato, sabe? Então eu tenho aí uns 4 escritórios que mandam. Então é isso, gente. Não é só técnica de negociação, não é só a parte de comportamento, de leitura, de pessoas. Isso tudo se complementa, mas é importante, você está tratando de um assunto, né, negociando terreno para incorporação. A gente tem que conhecer. Você tem que conhecer não só um pouco de lei de incorporação, como que os empreendimentos são executados e tal, mas a mecânica esteira daquele negócio. Porque o que a Érica está falando aqui, ela conhece os prazos, como que são as etapas do negócio. Por que precisa conhecer isso? Porque quem está vendendo o terreno está vinculado a certas etapas daquele negócio. Tem gatilho no contrato, né? Ou seja, a pessoa vai receber de acordo com algumas condicionantes que precisam acontecer naquele empreendimento, naquele negócio. Então, se a pessoa não conhece, e tem muito proprietário de terreno que não conhece essa dinâmica, porque não vem, o terreno não é dessa área, não adianta. E aí a importância de ter alguém com conhecimento que possa auxiliar. E muitas vezes o advogado... ele tem a área dele e um contrato jurídico, uma compra e venda, tem as leis lá que se... Mas assim, é muito técnico. É muito técnico. A renúncia da Caixa, se não bater a demanda da Caixa, pode voltar. Então, assim, são esses prazos. Eu tive um caso de um cliente que me ligou, ele, não, o cara quer devolver meu terreno, tal, não sei o quê. Só que o cara doou metade do terreno para a prefeitura. Eu falei, me manda seu contrato para eu ver. E aí eu vi que eles podiam desistir se o primeiro empreendimento não fosse legal. Só que eles já tinham feito o loteamento, já tinham feito doadas áreas, e o cara não ia mais conseguir remembrar, que já tinha sido doado aquela área institucional para a prefeitura. Sim. Então, assim, isso são coisas que o advogado não consegue, porque não é a área dele. Passar batido. Então, assim, o corretor de imóveis é super importante nessa... Bom, se você é dono de um terreno, não está sabendo o que fazer com ele, se você não tem conhecimento técnico, está perdido aí, precisando de ajuda, não preciso nem dar dica, né? Porque tá aqui alguém que manja tudo. Mas é gostoso, eu gosto. E mais um pouco. Tem que gostar. Que vai poder te ajudar. Fica o contato da Érica aqui, porque eu atesto, eu assino embaixo, porque realmente ela faz os negócios para valer e gerando valor, e vai te auxiliar, não tenho dúvida nenhuma, muito bem, vai te representar muito bem. É um mercado muito legal, eu gosto.
E tem... Gosto mesmo. E é interessante, né, Érica, que quem trabalha com terreno, nesse mercado de imóveis, tem altos e baixos sempre, todo setor Sempre, tem, né? ciclo Todos os segmentos muito têm longo, altos e baixos é. e tal, mas ele está sempre de alguma forma movimentando, né? Muito. Acho que eu vou arriscar Muito. dizer que nesse período todo aí não teve épocas que você ficou, parou. Não. Parou completamente, Não. mesmo em A crise. pandemia eu trabalhei pra caramba. Olha aí, ó. Eu nunca vendi tantos terrenos como eu vendi na pandemia. Olha só, Em eu tenho essa compensação, quando a visão. gente saiu da pandemia, voltou, acho que foi 2021, né, para 22 que voltou, Ah. né? Foi um ano estranho. Ninguém vendeu nada. Eu acho que foi o pior ano da minha empresa. Em 2022. Eu falei, poxa, mas, né? Então, assim, são ciclos. São ciclos. Ciclos. Saber trabalhar nesse ciclo, se planejar, né, para esses ciclos, né, E Erika? entender quando muda, tudo interfere no mercado imobiliário. É o zoneamento, é a Caixa Econômica, são os bancos, é os juros, é a Selic, tudo interfere. O mercado financeiro, tudo. Qualquer notícia é uma coisa que abala de verdade, né? Principalmente porque os insumos são importados, né? Cimento, ferro. Então, tudo acaba gerando custo, onera, e aí o incorporador, eu falo que essa turma de hoje, André, que tá lá, como os caras sabem? André, eu não sei se você conhece uma empresa que chama Terreno Livre. Conheço o Antônio. Antônio. Conheço bem. Tava falando com ele um pouquinho antes da gente entrar aqui. Ele vem. Ele e o Fábio. Ele vem. O Antônio, só um parênteses, eu conheci o Antônio. Cara, ele e o Fábio são fera demais, em 2012, lá em BH, o Antônio trabalhou na tenda, não sei se ele te contou isso. E a gente se conheceu quando eu morava lá em BH, fui transferido na época, eu estava aqui em São Paulo, fui para lá assumir uns desafios novos na regional lá de BH e tal, de Minas, né? E o Antônio trabalhava no escritório e a gente ficou amigo. A gente saía junto, puta, muito, muito legal. O cara fera, assim, que eu gosto muito. E aí depois ele saiu, aí anos depois ele montou o Terreno Livre. Inclusive eu tava falando com ele, eu tava mandando uma mensagem para ele antes da gente subir aqui. Também. Cara, que coincidência legal. Mas olha, eu vou te falar, hoje em dia, tipo, o mercado mudou. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe mais nada. Eu sempre falo com eles, porque o que eu demoro, tipo, para fazer um mapeamento, eu demoro, sei lá, 15 dias, 20 dias, os caras fazem em horas. A ferramenta que ele tem lá é fantástica. Não, ele tem realmente... A coisa vai avançando de uma forma... Claro, o trabalho... esse trabalho de negociação é uma coisa que ainda depende muito do trabalho humano como um todo. Sem dúvida. Mas todo o resto hoje em dia são dados. Entendeu? São dados. Ele montou uma então, plataforma assim, com uma inteligência, tecnologia. Muda a legislação, muda o plano diretor, muda IELPEU, e o PEU que não vai existir mais, e o CEPAC que acabou. É PIO, é operação urbana. E o incorporador fica inventando formas de fazer... Cara, sai lei, mas não sai decreto. Não consegue fazer, né? E aí a ZEU, que é com a ZEUP, cara, é muita coisa. Então, o Antônio tem lá, essa turma nova, eles fazem tudo em cliques. O cara tem tudo lá, ele faz o levantamento, ele gera negócio. É verdade. Muito rápido, muito mais assertivo. Então, assim, eu tô sempre lá. Que legal que ele me liga e eu vou. Que pode legal, me chamar que eu vou. Que legal, gosto muito dele. Porque é o futuro, né? Gosto muito tem dele. que se adequar, tem que... Não pode falar não pra nada, André. É como você viu lá o Turvolândia. Eu não acreditava, mas você acreditou. Alguém tem que eu persistir. Falo, cara, a primeira vez que eu escutei o Antônio falar, toda vez eu vou, porque, cara, é muito bacana. Que né? legal, cara. Tem que ver o futuro todas as empresas que eu passei, eu também conversei com ele. De alguma forma, eles são bons. Ele e o Fábio são nota 10. Nota 10 mesmo. Top. Me fala aqui, Érica, se você lembra alguma negociação, alguma situação que você cometeu um erro, assim, você se lembra? Erro? Vários. Marcante? Vários, sei lá. Marcante, assim, grave. Pra gente deixar, assim, de... Eu nunca de tive um terreno, eu te falei, eu nunca tive uma volta, assim, sabe, de ir pra lá, dessa forma não, de desistir, de não dar certo por conta de erro. Tá. Não, assim... Grave, não que eu me lembre. Que tenha gerado assim um prejuízo, nunca, um prejuízo, um estresse, estava sempre ligada. Nossa, então muito.
eu sempre tive equipe boa, não é nada... Sim, isso é importante também. Porque não adianta, você pode escolher, você pode ser o melhor negócio. Isso eu estou falando quando eu estava comprando, né? Quando eu era funcionário. Você pode ser o melhor negociador do mundo. Se você não tiver uma equipe fantástica atrás de você, tipo, as melhores pessoas. Eu tinha gente muito boa na minha equipe. O Dirceu Fajon, que hoje é dono da área, incorporador. O Diogo Cano, que é da Encamp. Cara, é gente boa mesmo, entendeu? Verdade. Então, assim, eu tinha uma turma muito bacana. Escolher bem seus parceiros. Muito. Né? Se o cara não é técnico, se não entende de legislação... Se você não faz um plano altimétrico correto, se você não tem, sabe, uma Luciana Pet da vida, uma Luciana Ismael, que é do jurídico, sabe, um Alexandre Gouveia aí, que gente boa mesmo de jurídico, realmente você tá... Tem que estar bem parado, né? Uma Daniela, uma Dani Bruxinha. Quem não tem uma Dani Vidal de incorporação, realmente É verdade. Eu falo que eu não tive sorte, não. Eu tive gente bacana mesmo. Gente fera, muita gente boa. Tem muita gente boa. E uns diretores... brabo, assim, sabe? O Caio Castro era o Caio, Nilma, Daniela Ferrari. É gente que olhava, assim, muito mesmo, sabe? Quero trazer a Dani aqui também, viu? Traz. Nossa, a Dani é... vai ser muito legal. Eu te falo, vou te contar essa história. Quando eu resolvi, eu e meu marido, que a gente abria a empresa, que medo, nossa. Você ser CLT... Durante tanto tempo, eu te falei, no dia que eu saí da empresa, eu falei, imagina, vai dar tudo certo, né? Eu tinha laptop, eu tinha celular, eu tinha plano de saúde. Então, a primeira dificuldade, o primeiro choque que você toma quando você deixa de ser CLT e faz a sua carreira solo é essa. Quanto custa um laptop? Olha aí. Entendeu? Eu não sabia nem que tinha que fazer plano no telefone. Então, assim, esses são os primeiros choques de realidade. Que você tem que a empresa, a CLT, te dá. É todo o amparo, você não faz ideia, você só faz ideia disso quando você está fora. Sim. Da segurança que é você estar dentro de uma empresa como a Cury, como a Tenda, entendeu? São empresas que realmente te amparam, né? A Jones Lang LaSalle, são empresas que têm todo o amparo jurídico, técnico, de treinamento, que a pessoa que está ali dentro, já só de você poder trabalhar lá, você já está amparado de uma forma geral. É verdade. Então, quando eu fiz a transição, foi o primeiro choque de realidade. Quanto custa um laptop? Não fazia ideia. Um carro, seguro de carro. Então, assim, você vê que o teu custo para uma empresa é muito pesado. É pesado. Sem dúvida. Então, assim, o funcionário que está lá tem que cuidar bem do patrimônio da empresa e tudo que ela gera em volta, porque é uma troca, né? Você dá o conhecimento, mas tem ali todo um respaldo para você. Sem dúvida. E quando eu falei, como que eu vou fazer? Porque se um ciclo de terreiro são 18 meses, eu não queria trabalhar no mercado que eu estava saindo, porque era meio chato, né? Você negociar terrenos que você estava ali, né? Você recebeu dentro de uma empresa. Sim. Então eu falei, eu vou voltar para o popular, que é um mercado que eu estou afastado há um tempo. E a primeira pessoa que eu liguei foi a Daniela Ferrari. Foi a Dani. Falei, Dani... Primeiro ela me ofereceu um emprego. Ela falou, você não quer voltar? Eu falei, não, eu estou decidida a fazer isso. Cara, foi muito legal, porque ela me deu Guarulhos, pediu para eu ajudar em Guarulhos, que ela queria entrar em Guarulhos. A Tenda estava fazendo uma transição legal naquela época. Ainda, pra você ter uma ideia, em 2014, 2015, estava com os predinhos, quando foi, acho que 2015 para 2016, já entrou com a torre. Começou... Foi a primeira torre de Guarulhos, que foi lá na Turvolândia. Foi a primeira torre grandona. Todo mundo vai fazer torre, mas foi muito legal. Então, assim, a Daniela foi uma pessoa que me ajudou muito, sabe? Que me deu dicas, que realmente abriu a porta, chamou a equipe e falou, olha, a Erika trabalhou aqui, ela conhece, ela sabe vender a Tenda e joga na mão dela que vai dar certo. Então, assim, vocês me deram Zona Leste e Guarulhos. E assim, quantos negócios, hein? Nós arrebentamos. Não, a Dani eu aprendi demais com ela também. Eu vendi Gosto todos muito os dela. terrenos do Beto Haddad, todos. Lembro bem, Tenda. lembro bem. O Beto é gente boa, nossa. É meu cliente até hoje, o Beto. Ele é ainda, olha é só. Tá vendo como as conexões e os relacionamentos a gente tem que manter. E eu conheci, olha essa história, eu conheci o pai do Beto. Porque o pai do Beto era cliente da Cury. Eu conheci ele lá na Cury. Quando você era compradora da Cury? Eu era compradora da Cury. Não, eu estava na Tenda e aí acho que ele era lá da Cury, eu não sei. Foi de alguma forma assim, era o pai dele. Tá. E eles tinham uma loteadora e eles tinham um monte de resto de lote que sobrava na Zona Leste de Guarulhos. Isso. Foi assim. E o seu Roberto,
falava comigo e com o Dirceu Fajon, que hoje é o dono da área, cuidava da gente, levava os terrenos, tinha os distratos que ele tinha com a tenda, que foi assim que a gente se conheceu dos distratos de Guarulhos, também lá na... Ele vendia para todo mundo, ele estava na Cura, estava na tenda, e ele foi meu cliente durante muito tempo. Então, quando ele morreu, sobrou o Beto, que era o filho dele que tocava junto com ele, e o Beto é meu cliente até hoje. Caralho, só. Então, assim, eu tô com 10 anos de empresa e eu acho que eu tinha mais uns 10 anos com o pai dele. Cara... Então, assim, por isso que é muito importante você fazer e vai renovando um distrato muito bom e uma negócios. negociação muito boa, porque... Que ensinamento, hein? É, muito legal. E uma habilidade, só pra gente resumir e fechar uma habilidade sua, Érica, que você ressalta assim. Lado pessoal. Essa é marcante. Essa Nada, é marcante. não pode. Fica essa lição tudo aqui, acho que de resumo pra gente. Se você vai jogar limpo, se você quer que a pessoa se dê bem e você quer se dar bem, você tem que entender que cada um tem um jeito ali de lidar com o negócio e não levar nada pro lado pessoal. Isso aí é inteligência emocional pura, né? Não leve nada pro lado pessoal. Eu não sou boazinha, eu sou brava. Olha aí, tá vendo? Então não confunda as coisas, não confunda as coisas. O bom, de novo, boazinho, malzinho, vai brigar, vai ter conflito, vai ter confronto, mas não leve pro lado pessoal. Não pode. Esse é o negócio, né, Érica? Porque no final do dia... Senão só vai fazer mal para você, em primeiro lugar, né? Vai ficar até você doente. Vai atrapalhar o cliente, vai atrapalhar a incorporadora. Atrapalhar o negócio, não vai conseguir manter suas relações duradouras. Exato, é isso. O corretor tem que saber que nada pode ser levado para o lado pessoal. Nada. De verdade. Eu tenho os meus clientes que atendem a Lindenberg e te tratam assim super bem e às vezes é tenso as negociações, tanto de um lado quanto às vezes eu estou lá na Lindenberg vendendo, às vezes eu estou comprando. E você tem que ver que tudo é um negócio, é só um negócio e que se você quer o bem deles, eles querem o seu, não tem por que levar nada para o lado pessoal, é um negócio. E as pessoas e as relações vão permanecer, Exato, né? porque as pessoas, tem uma pessoa ali atrás, você tem que entender que às vezes a pessoa não está bem, às vezes você não está bem, às vezes o negócio não é legal, mas no final do dia tem que pensar que tá tudo bem, amanhã vai começar de novo. Essa tá anotada aqui, essa frase ficou marcada aqui para nós, não leve nada pro lado pessoal. Nada. Muito bom, Érica. Olha, eu te agradeço demais. Eu que agradeço, adorei. Pela vinda, pela participação. Cara, dicas e ensinamentos aqui poderosos, porque de fato não é à toa que uma pessoa tem tanta história e tanto resultado. Vocês veem aqui que tem princípio por trás, tem base, tem inteligência, tem gestão das emoções. Eu esqueci de falar que quantas vezes você foi me ensinar coisas. Quantas vezes eu falo, André, você precisa me ensinar do zoneamento a fazer. Isso é muito importante. Pois é, porque é o que você falou, não adianta. Tem todo esse lado troca, da né? inteligência emocional, mas você não pode abrir mão do conhecimento, né, Érica? Você não pode abrir mão da parte, de entender um pouco, pelo menos, da parte técnica, para você não ficar vendido. Você não pode ficar na mão de quem está do outro lado, né? Porque se você não tem conhecimento, você está suscetível a ser manipulado, né? Todo mundo tem alguma coisa boa para ensinar e olhar para as pessoas que sabem que são muito capazes e pedir ajuda, sabe? Isso é muito importante, você buscar informação, sabe? Conhecimento. Quantas vezes você foi me ensinar a fazer conta? Foi lá com a minha turma me ajudando com todo mundo a fazer a gente conta, fez. entendeu? Que legal. Porque o mercado vai mudando e você fala, tô desatualizado. Mas pra entender. A gente vai se ajudando, né, Érica? É isso aí. Obrigado de novo, foi um prazer meu, uma honra. Muito feliz aqui de ter você. E eu tenho certeza que você vai voltar, porque é a história que não acaba mais, então a gente vai atualizando essas histórias aí. Obrigado, André. Obrigado, viu, Érica?